A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é sábado, 13 de fevereiro de 2021, e a leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula Liberdade e reverência são características do culto pentecostal. O texto bíblico de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 23 ao 25, que diz assim: Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Queridos, os diversos cultos existentes no mundo buscam, ainda que indiretamente, uma forma aí de conectar o ser humano com o sobrenatural. E a adoração está no script de todas as formas religiosas. Os pentecostais reuniam-se e se reúnem também em nome de Jesus para celebrar cultos ao Senhor nosso Deus. Nesses cultos nós podemos ver curas, batismos no Espírito Santo, salvação e libertação de pessoas. Uma das características dos cultos realmente pentecostais, queridos, é a oração. A visão pentecostal é que a oração deve ser aí uma prática e é vista nos cultos feitos nas casas, nos templos ou em quaisquer outros ambientes onde os servos de Deus podem aí reunir-se de forma pacífica. As orações dos cultos são importantes. Quando o povo de Deus está reunido em um único propósito, queridos, Deus opera de forma sobrenatural. Os pentecostais creem que o verdadeiro culto precisa ser feito com muito temor ao Senhor. Por temor aqui nós entendemos o respeito, a veneração, devido aí à presença do Eterno. Temor aqui, queridos, não é medo, muito menos pavor. Diante da santidade de Deus, o ser humano, queridos, deve chegar com quebrantamento, mas também aí com muita confiança, lembrando-se de que não há mais nenhuma separação entre nós e o Deus Pai. A oração e o temor no culto pentecostal, queridos, é tão importante quanto a exposição da palavra de Deus. Não pode ser compreensível um culto em que o Senhor está presente apenas nos momentos de oração e de cânticos, e ausente no momento da pregação. Por isso, queridos, a pregação deve ser levada a sério, não apenas na escolha do texto a ser trabalhado, mas também na forma como a exposição ocorre. A adoração é muito importante no culto, e isso é inquestionável. Não podemos, entretanto, esquecer que Deus fala por meio da pregação, da sua palavra, ampliando aí a interação e a comunhão com Deus no culto com as pessoas. O genuíno culto pentecostal, queridos, é marcado pela reverência, pela ordem e profundo temor a Deus, propiciando assim o contínuo derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. O culto ao Senhor deve ter ordem e decência. A leitura da palavra, cânticos de adoração ao Senhor, orações e as ofertas voluntárias são elementos indispensáveis para a realização do culto racional a Deus. Já os modismos e os cultos exóticos não podem produzir nada mais que movimentação, barulho, baderna, desordem, pois o avivamento, querido, só acontece quando a igreja se volta à palavra de Deus. Você tem cultuado a Deus conforme recomenda a palavra do Senhor? Cultuar ao Senhor, queridos, não é apenas ir à igreja
e se reunir com os irmãos, pois muitos vão à casa do Senhor, mas não lhe prestam o devido culto. Não passam de meros espectadores naquele momento. Então, queridos, adoremos a Deus, pois em espírito e em verdade, pois assim Deus receberá a nossa adoração e o nosso culto prestado a Ele. Assim finalizamos mais uma semana da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Nesta semana falamos aí a respeito do culto pentecostal, né? Lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência, uma característica aí do culto pentecostal. O objetivo geral aqui da lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência para o Espírito Santo, para o nosso Senhor. Quero destacar aqui para os irmãos a conclusão da lição, que diz assim: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, procure uma escola bíblica dominical próximo de sua casa e venha estudar conosco essa lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência, que eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Deus abençoe o seu fim de semana e até a semana que vem, se Deus assim permitir.